Vamos ler então 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 9. Todos acharam, amém? 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 9. A palavra do Senhor diz assim: Ela disse a seu marido: Veja que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pela tua santa palavra, porque a tua palavra é vida. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo. Abra nossa mente, o nosso entendimento. Faça com que toda a nossa atenção esteja voltada para o Senhor neste momento. E que o Senhor possa falar aos nossos corações, que já estão preparados para te ouvir. É o que nós te pedimos nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar. Nessa noite nós estamos falando aqui, basicamente, nesse culto, estamos honrando, louvando ao Senhor pela vida de todos aqueles que são anfitriões nas casas, nos lares, amém? E foi me pedido para trazer uma palavra voltada para isso, e realmente foi algo muito interessante ver tudo isso. Porque todos nós, de certa forma, somos anfitriões, mas a atitude, a ação de receber alguém no nosso lar, ela é muito mais nobre, muito mais fascinante, muito mais gratificante, quando essa pessoa se trata de Jesus Cristo. Quando quem nós recebemos se trata da palavra do Senhor, se trata da mensagem do reino de Deus. Essa é a melhor gratificação que nós temos, sendo anfitrião de alguém. Porque quando falamos da palavra de Deus, estamos falando do Cristo, amém? Amém? Quando você abre as portas da sua casa para receber a palavra, para que a palavra entre, para que a palavra seja ministrada a outros, dentro da sua casa, dentro do seu lar, você está mostrando toda a sua gratidão ao Senhor, por aquilo que Ele é na sua vida, porque Ele é a palavra, Ele é a verdade, e nós sabemos disso. E por que nós lemos esse texto aqui? A primeira coisa que eu queria esclarecer e falar para você, é que aqui no Antigo Testamento, quando alguém recebia um profeta, quando alguém honrava um profeta, ele estava honrando o próprio Deus. Quando alguém ouvia um profeta, não estava ouvindo um homem falar, estava ouvindo o próprio Deus. Essa mulher, ela foi levada, posso dizer assim, inspirada, posso dizer assim, pelo próprio Deus, a honrar o homem de Deus. E assim, ela estava honrando a Deus, honrando a sua palavra, honrando a boca do Senhor, que era aquele homem de Deus, o profeta. Quando ela chega para o seu marido e diz: olha, vamos fazer aqui, no nosso linguajar hoje seria, vamos fazer aqui um puxadinho, porque esse homem que passa aqui pela cidade, está sempre aqui, circulando por aqui, ele é um homem de Deus, é um santo homem de Deus. E aí, o próprio Espírito do Senhor, ele influencia, ele inspira aquela mulher a dizer ao seu marido: vamos fazer? E o seu marido concordar, obviamente. E aí eles construíram ali um quarto. E aí, como nós lemos no versículo 11, um dia depois daquele quarto ter sido feito, o profeta, o homem de Deus, ele chega ali e ele repousa naquele lugar. Aquela mulher sabia que o homem de Deus, ele fazia longas caminhadas. Sabia que para falar da palavra de Deus, falar do próprio Deus, ser boca de Deus onde quer que ele fosse, ele caminhava de um lado para o outro. Ele não tinha uma BMW. Ele não tinha o Uber. Ele caminhava. E ele fazia longas caminhadas de uma cidade para outra. Você imagina, Duque de Caxias é muito grande. Você imagina uma caminhada mais curta possível até um outro município, vamos falar aqui de Magé. Talvez seja o mais próximozinho aqui para a gente. Imagina uma caminhada até ali. Garanto que muitos de nós que estamos aqui não faríamos uma caminhada dessa hoje. Eu tenho certeza que eu não faria. Amém? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque há um motivo. Aquela mulher, ela ainda não sabia. Mas, quando ela abriu as portas da casa dela,
e ali fez um cômodo, um lugar para aquele homem repousar, descansar, e ela alimentou, sustentou aquele homem enquanto ele estava ali. Ela ainda não sabia o que Deus tinha preparado para ela, mas Deus tinha um milagre para aquela mulher. A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, seja você anfitrião ou não, mas principalmente para você que é anfitrião, quando você abre as portas da sua casa para Deus, para a palavra, Deus tem um milagre reservado para você. E você não precisa ter dúvida disso. Ele vai fazer. Você não sabe qual é esse milagre, mas Ele vai fazer. E no caso desta mulher, era algo que ela nem esperava. Um dia o profeta Eliseu chega para ela e fala: olha, chama aquela mulher lá, por favor. Olha, por que você está me honrando? Por que você está fazendo isso para mim? O que você quer? Ela: olha, eu não quero nada. Ela não queria nada em troca. Mas então o homem de Deus, por ser um homem de Deus, chega ali e diz: olha, vejo que você não tem filho. Daqui a 1 ano você terá um filho. E aí aquela mulher: não, que isso, não brinca comigo não. Eu não posso ter filho, não é assim. Não faz essa brincadeira comigo não. E foi desse jeito, como o homem de Deus disse. 1 ano depois, precisamente 1 ano depois, aquela mulher teve um filho. E, passado um tempo, depois daquele filho ter crescido, o menino morre. Nossa, que isso, milagre de Deus, parece que foi por água abaixo. Mas não, aquele homem de Deus é usado por Deus novamente para ressuscitar aquele menino. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, você que é anfitrião, você que não é, você que ainda não é, porque Deus irá levantar novos anfitriões aqui neste lugar, Deus tem preparado um milagre, e o milagre de Deus é completo. A primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite é que quando você abre a sua casa, o milagre de Deus entra na sua casa. Amém? A segunda coisa que eu gostaria de falar, Marcos capítulo 1. Nós vamos falar sobre algumas pessoas, sobre alguns lares. Algumas pessoas receberam a Deus na sua casa e abriram as suas portas. Em Marcos capítulo 1, no verso 29, eu vou ler alguns versículos aqui, diz assim: e saindo eles na sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. A segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite, quando você permite que o Senhor, que a palavra de Deus entre na sua casa, não só a bênção do Senhor, o milagre, e neste caso aqui, a cura especificamente, alcançará a sua casa e os que estão na sua casa, como também aos seus vizinhos, aqueles que estão à sua volta. Pedro permitiu que Jesus entrasse na sua casa. Sua sogra estava doente. Jesus foi lá, tocou e aquela mulher ficou curada. E não bastou só isso. Jesus então passou a tarde ali. E depois o que aconteceu? Os vizinhos começaram a trazer aqueles que estavam endemoniados, enfermos. E Jesus começou a curar. Aquela casa começou a ser um ponto, um lugar aonde Deus começou a agir. Porque alguém permitiu que a palavra do Senhor entrasse. Permitiu que Jesus entrasse naquela casa. E a segunda coisa que eu tenho para dizer para você nessa noite é que quando você abre a porta da sua casa, quando você permite que a palavra de Deus entre na sua casa, e não só para você, mas entre na sua casa para abençoar a outros, a sua casa se torna um ponto de bênção, um ponto de luz, um ponto de referência, onde o Espírito de Deus começa a operar ali, e a vizinhança fica sabendo, está acontecendo alguma coisa ali, alguma coisa acontece naquela casa. Eu escuto as pessoas falarem que são curadas quando vão ali, eu escuto as pessoas falarem que ouvem uma mensagem diferente, um reino falando acerca de um Deus poderoso naquele lugar. E é isso que as pessoas do nosso tempo hoje precisam, de casas que sejam referência, de famílias que sejam referência, para que os lares sejam agentes de transformação na vizinhança, na comunidade, na cidade, no estado, no país inteiro. Quando você abre a porta, a cura, a bênção do Senhor não vem só para você e para aqueles que estão dentro da sua casa, mas vem para todos aqueles que estão à sua volta, porque Deus está operando ali. Amém? Terceira coisa que eu quero falar com você, Atos,
capítulo 16, apenas o verso 15. A palavra de Deus diz assim, em Atos 16, 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Esse texto, eu quis ler basicamente só esse versículo. Depois você pode ler aí a partir do verso 11, ali. Esse texto fala de uma mulher chamada Lídia. E o apóstolo Paulo chega ali naquela cidade, uma cidade muito conhecida, chamada Filipe. E ali naquela casa, o apóstolo Paulo, ele é convidado a ficar, depois de ter batizado não só a Lídia, mas ter batizado todos aqueles da sua família, da sua casa. E o que eu quero dizer com essa situação, que muitas das vezes na nossa leitura passa despercebido? A casa de Lídia foi onde começou a igreja de Filipe. A casa de Lídia foi onde começou uma igreja. Foi onde começou pessoas a se congregarem. E a igreja a qual o apóstolo Paulo escreve lá, na carta aos Filipenses, foi uma igreja que começou dentro da casa desta mulher. Que começou aqui no verso 15, como está descrito, onde ela convidou: olha, se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, fiquem na minha casa. E ali, ela estava entendendo, como aquela mulher sunamita, ela estava entendendo que quando ela recebeu o homem de Deus na sua casa, ela estava recebendo o Senhor na sua casa, ela estava recebendo a palavra de Deus na sua casa. Ela não estava simplesmente honrando um homem digno de ser honrado, mas ela estava honrando ao Senhor. E quando eu e você abrimos as portas da nossa casa para honrar ao Senhor, vidas são transformadas, coisas que nós não imaginamos acontecem. E foi isso que aconteceu ali em Filipe, naquela cidade. Uma igreja surgiu ali, vidas foram transformadas. E quando você vai lá em Filipenses e começa a ler o capítulo 1, você vê o apóstolo Paulo falar: olha, vocês são a igreja que mais me dá alegria e prazer em escrever para vocês. Uma igreja que começou dentro de uma casa. A terceira coisa que eu quero falar para você: quando você abre a porta da sua casa para a palavra de Deus, para ali ser um ponto de referência, um ponto onde ali vai ser uma agência de transformação de vidas, você não sabe que ali pode dar origem a uma igreja, a um lugar que vai ficar repleto de pessoas como aqui este lugar. Um dia esteve dentro de uma lojinha, mas poderia ter começado dentro de uma casa. E hoje está repleto de pessoas. Pessoas que hoje estão aqui e pessoas que um dia já passaram por aqui e hoje já não estão mais, porque estão em outros lugares para onde o Senhor as levou. Para pregar o reino, para pregar a palavra. Nós não sabemos, mas uma coisa nós precisamos fazer. Nós não sabemos o que Deus vai fazer quando nós abrimos a porta da nossa casa para o Evangelho, para a palavra ser pregada. Mas uma coisa nós precisamos fazer: abrir a porta para honrar ao Senhor. Quando eu abro a porta da minha casa para que a palavra de Deus, para que o Evangelho, para que a mensagem da cruz seja pregada, eu estou honrando ao Senhor. E quando isso acontece, Deus ele começa a arquitetar um plano para aquele lugar. Olha, eu vou começar a fazer alguma coisa aqui, porque alguém se movimentou para me honrar. Eu vou começar a realizar meus milagres, eu vou começar a curar, eu vou começar a glorificar o meu nome aqui dentro deste lugar. Eu não preciso dizer para você, que quando isso acontece, Lídia, a mulher sunamita, Pedro, foram pessoas abençoadas e poderosamente usadas por Deus. Amém? A quarta e última coisa que eu tenho para falar com você, para nós encerrarmos. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Um texto muito conhecido. E eu quero encerrar lendo esse texto. Lucas 19, eu vou ler o versículo 5 e o versículo 9. Amém? Lucas 19, verso 5, diz assim: quando chegou Jesus àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E no versículo 9, a palavra de Deus diz assim: então Jesus disse-lhe: hoje houve salvação nesta casa,
pois que também este é filho de Abraão. A última coisa que eu tenho a falar, a quarta e última coisa que eu tenho a falar para você. Quando você permite que a palavra de Deus, que o Senhor entre na sua casa, essa é a coisa mais importante que o ser humano pode fazer e receber. É permitir que a salvação chegue naquele lugar. Esse homem era um homem publicano, ele não sabia nada de Deus, ele não tinha interesse nenhum em nada de Deus. E assim é a nossa casa. Nós abrimos a porta e nós não sabemos quem são as pessoas que vão entrar ali. A Bíblia me diz que Zaqueu aceitou a mensagem do reino que Jesus tinha falado ali naquele lugar. Não me diz de outras pessoas, mas eu acredito que outras pessoas tenham começado a seguir a Jesus, ouvindo Jesus dentro daquele lugar. E quando nós abrimos a porta da nossa casa, pessoas que não têm nada a ver com Deus, mas simplesmente porque são minhas amigas, porque eu conheço, porque é meu vizinho, mas pessoas que têm uma vida totalmente fora dos propósitos de Deus, mas elas vão entrar ali, e porque Jesus está ali, elas vão ouvir a mensagem, elas vão ouvir Jesus, e elas serão salvas. Essa é a coisa mais importante para a qual a nossa casa pode ser usada. Um ponto de salvação. Um lugar onde a salvação acontece. Um lugar onde as pessoas entram de uma forma, mas saem de outra. Um lugar onde as pessoas entram com o seu destino traçado ao inferno, mas saem com as suas vidas destinadas ao céu. Este é o melhor motivo para o qual eu posso abrir a minha casa. Este é o melhor motivo pelo qual você pode abrir a sua casa, para que as pessoas sejam salvas. Ah, pastor, eu não sou eloquente, eu não sei pregar bem a palavra. Mas se você tem uma casa e você pode abrir as portas dela, faça isso, porque você vai estar honrando ao Senhor e a salvação vai chegar naquele lugar. Ah, pastor, eu não sou tão bom orando, eu nem sei se Deus me usa orando. Abra as portas da sua casa e permita que a oração aconteça ali, para que o milagre, a cura, os prodígios do Senhor cheguem às pessoas que vão entrar naquele lugar. É isso que eu e você precisamos. Que a nossa casa seja uma referência, seja um ponto, para que o milagre de Deus aconteça, para que a cura, os prodígios do Senhor, as maravilhas do Senhor não alcancem só os que estão dentro da nossa casa, mas toda a nossa vizinhança, toda a nossa comunidade, toda a nossa cidade. Por que não pensarmos assim? É preciso que a nossa casa seja um lugar de referência, para que as pessoas entrem e tenham a vida transformada. Guarde essa palavra no seu coração. E a última coisa que eu quero dizer para você, você que é anfitrião, saiba que você é mais que abençoado por isso. Porque você, se antes não entendia, agora você sabe que você é uma pessoa que honra o Senhor. E Deus se agrada disso. E a outra coisa que eu tenho a dizer para você que não é anfitrião, comece a permitir que Deus gere no teu coração um desejo de ser. Você não precisa ouvir uma voz falar com você para que você abra a sua casa. Você já tem aqui, na palavra de Deus, diversos exemplos a serem seguidos de pessoas que abriram e que viram Deus operar dentro das suas casas, no meio das suas famílias. E quando eu falei aqui de pessoas que foram salvas, eu falei de Zaqueu, eu poderia citar a família de Cornélio, lá em Atos. Atos está repleto de textos assim. Eu poderia ter falado da família lá do centurião, que os apóstolos entraram ali, a palavra do Senhor entrou ali, e eles foram salvos junto com toda a sua família. Então, quando eu e você abrirmos a porta da nossa casa para o Evangelho, para que ali seja um ponto de luz, onde a palavra vai ser pregada, onde o reino de Deus vai ser pregado, nós vamos ver Deus operar poderosamente e nos usar através das nossas casas, através do espaço aberto, e abençoar a nossa vida ainda mais, amém? Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar. Nós já oramos pelos anfitriões, mas eu queria orar por aqueles que estão aqui, e por aqueles que também não estão aqui, para que Deus direcione as suas mentes, seus corações a serem anfitriões, a abrirem as suas portas, a permitirem que o Evangelho seja pregado em mais um lugar, que a graça de Deus seja manifesta em mais um lugar, que a comunhão esteja presente em mais um lugar, e que a luz resplandeça em mais um lugar.
Amém? Feche os seus olhos nessa noite, eu quero orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra nesta noite. Obrigado pelo Teu povo que está aqui e que ouviu a Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por cada um daqueles com quem o Senhor falou nesta noite. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra, ó Deus, veio aos nossos corações. E para nós que temos ouvido e que ouvimos nesta noite, com o melhor ouvido, com aquilo que nós temos de melhor em nós, com o coração aberto, com a terra fértil do nosso coração para receber a Tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça nascer aqui novos anfitriões, novas pessoas que permitirão que as suas casas sejam lugar de bênção para outras vidas, para a sua família, para os seus vizinhos, para toda esta comunidade, e assim possam incentivar a outros, e assim possam instigar a outros, levar outros a conhecerem a Tua palavra, a conhecerem o Teu reino, a conhecerem o Teu evangelho, experimentarem a Tua cura, experimentarem as Tuas maravilhas, os Teus milagres e a Tua salvação para as nossas almas. Pai, muito obrigado porque podemos ouvir a Tua palavra e que a Tua palavra fique em nossos corações, no coração de cada um dos Teus filhos que já ouviram e que sabem daquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles, e que eles possam, Senhor, dar ouvidos ao Senhor nesta noite e abrir as portas das suas casas para serem, ó Deus, um canal de bênção para outras pessoas. É o que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Abençoa, derrama bênçãos sem medidas sobre a vida do Teu povo, e que todos aqueles que já são anfitriões possam, ó Deus, influenciar a outros, possam levar esta bênção a outros, possam mostrar e testemunhar as maravilhas que é honrar o Senhor com os nossos lares a outros. Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado. É o que nós desejamos e te pedimos nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmão.